Ana, o que deve ser levado em conta na alimentação com as mudanças no corpo com a idade avançada? Com o passar do tempo, existem algumas alterações fisiológicas no corpo dos idosos, né, da terceira idade. E essas mudanças podem ser tanto hormonais, tem uma diminuição da produção de alguns hormônios, homens e mulheres. Tem uma diminuição também na formação, na velocidade de formação do tecido conjuntivo, por exemplo, cartilagem, músculo, pele. Então o funcionamento intestinal ele fica um pouco mais diminuído, o que pode levar a alguns casos de constipação. Então tem mudanças, até por conta das mudanças hormonais também pode ter uma redução na composição óssea também, o que pode levar, por exemplo, a uma doença chamada osteoporose. Então existem essas mudanças fisiológicas com o passar do tempo no nosso organismo. Existe uma doença chamada sarcopenia, que é a perda de massa muscular, que é uma coisa frequente encontrada nos idosos. E quais são os alimentos amigos? Nesses casos, aumentar a quantidade de fibras para ajudar no funcionamento do intestino, fibras de frutas, verduras, legumes, aveia é um alimento que a gente pode chamar de amigo na alimentação do idoso para ajudar no funcionamento intestinal. Lembrando sempre também que precisa de água, tanto para o funcionamento do intestino, quanto o funcionamento do rim, que muitas vezes pela quantidade de medicamento pode ser prejudicado ou por histórico de alguma patologia, né? Então é importante muito a hidratação do idoso. Então a carne, por exemplo, é uma fonte de proteína muito importante, que muitas vezes pela diminuição da mastigação, eles naturalmente vão deixando de fazer parte do dia a dia do idoso. Então ficar atento se o idoso está consumindo uma quantidade de carne vermelha, carne branca. Então caprichar no modo da preparação também eu falo que é uma maneira amiga de ajudar na alimentação do idoso. Então se a carne moída é mais fácil de aceitar, o paladar é diminuído, então o tempero utilizado também é muito importante. A mastigação é uma das alterações fisiológicas, né, observada nessa população, e ela acaba prejudicando o consumo alimentar. Então, observar o quanto a mastigação está prejudicada, qual é a dificuldade desse idoso em mastigar, para ofertar para ele os alimentos que sejam de fácil mastigação. Então, por exemplo, muitas vezes oferecer um coco seco em pedaço não vai ser tão fácil para esse idoso, mas um coco ralado em alguma preparação, muitas vezes é uma forma fácil de você fornecer o mesmo alimento em diferentes preparações. Então, muitas vezes, né, o idoso ele vai deixando alguns alimentos de lado, como por exemplo, a carne, um alimento um pouquinho mais duro, o vegetal, se ele tiver al dente, né? Então, por exemplo, um brócolis um pouquinho mais duro, ele vai deixando de comer e acaba indo para um grupo de alimentos que é mais macio, como por exemplo os carboidratos. Então, pão, macarrão, esses alimentos são fáceis, é mais fácil a mastigação e a deglutição do que os alimentos, por exemplo, fonte de proteína como a carne, né? Alguns tipos de fruta, uma maçã, a banana é mais fácil. E existe uma quantidade certa ou um intervalo que a gente deve alimentar? A quantidade é bem individualizada, então diversos fatores são responsáveis pela quantidade da alimentação de cada indivíduo. Peso, sexo, idade, se é praticante de exercício físico, se é um idoso ativo. Então isso a quantidade é elaborada de acordo com a necessidade individual. O fracionamento da refeição é um ponto também importante, porque muitas vezes o idoso ele esquece de se alimentar, né? Então, lembrar, oferecer, e acho importante levar em consideração também o hábito alimentar de cada idoso. Tem uma história, tem uma cultura por trás também, né? Então, se ele teve um hábito alimentar a vida inteira, levar isso em consideração. Com a idade, as pessoas podem criar intolerância a algum tipo de alimento?
Em qualquer idade as pessoas podem se tornar intolerantes a alguns alimentos, e isso depende, né? Então eles podem sim se tornar intolerantes, então é importante também observar alguns sintomas, queixas de idoso, como aumento de gases, empachamento, que podem sim estar associados a algum tipo de intolerância. Fornecer aos idosos, a essa população, todos os nutrientes necessários, na quantidade adequada, de acordo com patologias que muitos têm associado, uma hipertensão, um diabetes, alguma intolerância. Então, ter uma alimentação baseada na necessidade, na quantidade, que seja saborosa e atrativa para essa fase da vida. Olha a importância desse cogumelo do sol. Tem um monte de pesquisas. Pode consultar nosso site que tem. Cogumelo do sol nasceu para deixar toda a família unida e feliz. Desde criança até os 100 anos, você pode tomar. Ele completa aquilo que falta na alimentação do dia a dia. Então, gente, por que você não começar, desde jovem, tomar o cogumelo do sol? Que no futuro você notará a diferença que faz de uma pessoa que não toma cogumelo e de quem toma. Então, para todas as idades, e ainda reafirmo, pessoa da terceira idade ou pessoa executivo que gasta muita energia, o cogumelo vai completando. Para você adquirir, basta ligar para o telefone 0800 771 9999, gratuito naturalmente, e do celular 0 operadora 11 5509 8839. Ou pode acessar o site que está aí. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.